Obrigado. Meu amigo que preside o trabalho nesse momento nessa casa, vereador Marcos Ferreira Marcola, amigos vereadores e colegas que nos assistem pela TV Câmara. Todos sabem da nossa luta em defesa dos hospitais filantrópicos aqui da cidade de Pelotas e até mesmo com algumas parcerias tentando buscar soluções, tentando contatos, juntamente até com hospitais da região. A dificuldade que nós estamos passando, e ontem relatado em reunião de trabalho junto ao nosso provedor Paulo Porto, da Santa Casa de Pelotas, ela está chegando à verdade que nós estamos na UTI da saúde. Só que nós não temos leitos. Precisamos de UTI e não temos leitos. A Santa Casa, neste momento, está tentando sobreviver aos cortes e os repasses do governo federal, mas principalmente do governo do estado. O problema seria tão pouco se não fosse só os repasses financeiros, mas sim a omissão e o silêncio do governo do estado. Em reunião ano passado, na Assembleia Legislativa, do Dante Baroni, o secretário estadual de saúde acabou dizendo que a culpa e o caos na saúde seria das direções e dos médicos dos hospitais. Como se a culpa não fosse do Estado. Querendo botar a culpa em cima das direções dos hospitais que pagam muitas vezes as dívidas dos seus próprios bolsos, pagam pelos seus bens, tirando empréstimo, muitas vezes pessoais, para poder quitar dívidas dos hospitais. O último do governo do Estado, o que fez para ajudar os hospitais, vou dar um exemplo. Teria uma dívida de 5 milhões de reais, vereador Vicente, junto ao hospital. Ele fez o quê? Fez o hospital tirar um empréstimo em nome do hospital, no valor de 1.800.000, sendo que a dívida, vereador Anselmo, era de 5 milhões, e assinando embaixo que abriria a mão do restante da dívida e que judicialmente não entraria contra o Estado. No meu ver, se chama estelionato. Coação. Meu vereador Anselmo Rodrigues, que é médico nessa casa, nos ajudando. O que o Estado está fazendo com os hospitais é o maior crime contra a sociedade. Senhores, os hospitais filantrópicos do Rio Grande do Sul correspondem a 73% dos leitos SUS no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, se fechou o leito SUS, 3.500 leitos. Isso é maior que a cidade de Arroio do Padre e maior do que muitos municípios gaúchos, Rio Grande afora. 3.500 leitos, senhores, isso pode significar a vida de qualquer um dos senhores que estão aqui ou que nos assistem pela TV nesse momento. O nosso provedor chamou uma reunião junto com todas as autoridades do município. Só quem não estava presente era o Estado. Nem o estagiário foi capaz de mandar para pelo menos ouvir. A nossa coordenadoria de saúde não foi capaz de participar. O secretário de Estado da Saúde não foi capaz de atender mais o presidente da Federação dos Hospitais Filantrópicos do Rio Grande do Sul. Diz que não tem mais conversa, não tem mais diálogo. Onde um homem político que assume uma pasta tão importante contra a saúde não atende o nosso presidente da Federação das Santas Casas e hospitais filantrópicos, não tem condições de continuar em frente a essa pasta. Porque quando ele não atende o presidente, ele não está apenas não atendendo o presidente Farré. Ele não está atendendo todos os hospitais filantrópicos do Rio Grande do Sul. E neste momento, senhores, a grande dúvida da Santa Casa, ainda fazendo
uma verdadeira guerra para poder manter os salários em dias dos funcionários, porque dos médicos, em alguns casos, são 6, 7 meses de atraso, o mínimo é 4 meses. Tem situações com médicos devendo desde 2010, porque o Estado não paga. Repasses, e alguns repasses, senhores, pasmos, que o governo federal ainda vem pagando, mas o governo do Estado recebe e não paga. E o pior, não dá nem resposta. O representante da federação que estava lá ontem, ele dirige o hospital de Encruzilhada do Sul. E ele mandou um ofício, entregue em mãos, para o secretário Gabardo, falando que se não tivesse pagamento, o hospital de Encruzilhada do Sul não atenderia mais SUS. Isso faz mais de um mês. Sabe qual foi a resposta até agora, vereador Adinho? O silêncio. Se o Estado está sendo omisso de poder conversar com os hospitais, na verdade ele está deixando de conversar com as pessoas que mais necessitam do SUS. E aí daqui a um pouco quem os olha diz, mas o teu partido não é base do governo do Estado? E não estou nem aí por isso. Eu não vou defender o governo que está agindo de forma errada, não com os partidos políticos, mas sim com a saúde e com a vida de todos nessa casa, de todos no Estado e na nossa região. Mas aí entra também, vereador Adinho, uma situação que as pessoas não gostam muito de comentar, mas o senhor já relatou diversas vezes, já fiz um estudo nessa casa, que é a nossa representação política. Eu tenho certeza que o Hospital Filantrópico de Caxias, com certeza, ou de Bento Gonçalves, ou da região metropolitana, se fizesse o mesmo, com certeza estaria alguém do governo do Estado lá. Mas a nossa representação política na Assembleia, na verdade, chega a ser vergonhosa. São 55 deputados estaduais e nós aqui na região com 4. E aí, meu amigo, sendo que desses 4, não dá para contar com todos. Mas quando precisa de hospital, precisa de um leito, precisa de saúde pública, aí a culpa é do médico, é do técnico, a enfermagem, é do enfermeiro, é do atendente, é do prefeito. Só que, senhores, nós vivemos num sistema que a cada R$10 de impostos pagos neste país, por qualquer brasileiro, 7 vai para o governo federal, 2 no Estado e um real ficaria no município. Vou repetir, a cada R$10 de impostos, 7 vai para o governo federal, 2 fica no governo do Estado e apenas 1 fica no município. E aí o prefeito da cidade grande ou pequena é que tem que segurar as contas. Tem que fazer o que o Estado e o governo federal não fazem. Ou se discute de uma forma verdadeira na Câmara Federal, no Senado, um novo pacto federativo, professor Adinho. Porque não tem mais como sobreviver. E prefeito nenhum de partido que queira possa fazer uma administração melhor da forma que está sendo feito. As pessoas vivem nas cidades, senhores. As pessoas não vivem nas capitais, não vivem em Brasília. O cidadão comum vive na cidade. E nós estamos hoje pagando esse preço pelo desrespeito. E aqui, claro, é um parlamento na metade sul do Estado, quem sabe chegue, tomara que chegue aos ouvidos de alguém que possa representar o Estado nesse momento, o que o secretário Gabardo está fazendo neste momento, com os hospitais filantrópicos, não sendo capaz de sentar para conversar, pelo menos de ouvir e tentar junto alguma solução, na verdade, para mim, um homem que não faz isso, não tem capacidade de tocar uma pasta tão importante como é essa pasta da saúde. Que muitas vezes o secretário está lá na frente, ele enxerga como números o percentual de 3%, de 20%, de 23%. Só que entre esses 23%, esse percentual de porcentagem, pode estar o seu filho, pode estar o senhor. E aí quando tudo deixa de virar apenas o que houve estatística, senhor, aí o senhor quer que seja tudo resolvido na primeira hora. Presidente, com muita honra, eu queria dar uma parte aqui ao professor Adinho.
Obrigado, vereador Rafael. O que se nota, entrando o governo e saindo do governo, é que todos que estão na oposição querem o tal pacto federativo. Só que quando assumem o governo, esquecem disso porque, como o senhor está dizendo, a divisão ela é cruel para o município. Cruel. Então não é à toa que as pessoas, eu não estou falando especificamente de Pelotas, mas muitos prefeitos não querem mais a reeleição porque estão vendo um futuro absolutamente fora do controle para os municípios, que provavelmente, num tempo muito perto, talvez tenham dificuldade de pagar o salário do servidor. Então, não adianta, nós falamos aqui em divisão de renda entre federação, estados e municípios, e isso não ocorre. Quando se está na oposição, se quer. Quando assume o governo, esquece. Realmente, professor Adinho, infelizmente, estamos pagando esse preço por não discutir e não ter a coragem de discutir sobre esse tema. Mas só para terminar, e agradecer aqui o presidente Marcola, senhores, defender os hospitais filantrópicos, antes de tudo, é defender a vida de qualquer cidadão aqui da cidade de Pelotas. É defender centenas de empregos de técnicos de enfermagem, de funcionários, de pessoas que trabalham dentro dos hospitais. E dentro da nossa cidade, quem mais emprega são os hospitais filantrópicos da cidade. E, senhores, não queira que a realidade bata a sua porta. Obrigado, presidente. Muito obrigado.